Olá, pessoal. Tudo bem? Vou esperar alguns entrarem pra gente começar, tá? Falar desse tema. Maternar é um ato político. E aqui a gente vai mostrar por quê, quem ainda duvida que é. Eu vou começar. Verônica vai entrar daqui a pouquinho, porque ela está na função materna de o quê? Da peito. Ela está lá ninando o João e dando os peitinhos gostosos dela. E eu vou chamando a nossa convidada maravilhosa, Priscila, para começar a conversar com a gente. Tô, né? Vamos lá. Deixa eu agregar aqui. Como é que a gente faz para chamar, meu Deus? Aqui. Convidar. Para pessoas. Foi? E convidar. E convidar. Olá! E... A gente está combinando. Oh, nem sei por quê. Não. Tem nada a ver com o tema. Vermelho faz parte da minha cartela. A minha também. Olá! Oi, boa noite. Ai, travou aqui. Tá certinho agora? Agora tá ok. Pronto. Gente, vamos começar. 8 da noite, ponto, né? Muito britânicos que somos. Eu queria dizer para vocês que esse tema, eu e Vel estamos muito felizes de falar sobre, porque é um tema que eu acho que a gente não fala muito, né? Sobre a maternidade e a política. O que tem a ver a gente tá por dentro da política, das políticas de saúde, o que interfere na gente cuidar do nosso bebê? Então, hoje eu convidei essa querida Priscila, que é mãe de 3, materna muito, Bastante. advogada. Ela é uma mãe atípica, muito presente na luta pelos direitos das crianças atípicas. Foi agora candidata a deputada federal, fez uma campanha linda e continua fazendo campanha, gente, em luta das mães atípicas, né? Em luta dessa maternidade também, que é muito difícil. E Velzinha, que vocês já conhecem, minha sócia querida, amiga do coração, também, que vai conversar com a gente aqui sobre esse tema tão interessante. Vamos lá. E vamos ter sonoridades de cachorro aqui, gente. E também, meus cachorros são mal criados, desculpa. Talvez eu seja melhor como mãe de humano. A gente, quando foi pesquisar, eu e Vel falou assim, cara, né, médico, o que médico entende de lei, de política, diretriz de saúde? Chega a ser até vergonhoso. Mas a gente falou, vamos pesquisar. E aí a gente começou a pesquisar e, assim, não vou mentir, que a gente começou a se revoltar e começou a dar uma sensação de angústia tão grande, porque os números são absurdos. E aí, o que a gente pensou? Em começar a live falando um pouquinho de números, porque eu acho que números sempre impacta, né, as pessoas, traz as pessoas nesse entendimento. E aí, Vel, você tá com os números aí? Você tem eles, aqueles que a gente separou? Mas eu posso pegar. Mas a gente estava falando que eu acho que uma coisa importante é por que a gente decidiu fazer, né, essa live, porque a gente não gosta de falar de política. O nosso objetivo hoje, inclusive, a gente quer deixar claro que a gente não vai aceitar nomes de candidatos aqui nos comentários, não é o nosso objetivo hoje, né? A gente quer fazer com que, assim, que as pessoas parem para pensar que tudo que rodeia a nossa vida em sociedade é político, né? Assim, a gente precisa entender isso, que as leis que regem a sociedade, que a forma como a gente lida com o outro, que a forma como a gente se coloca na sociedade, isso é regido por leis que são feitas por políticos, né? Então tudo é político. A gente, eu não gosto de falar de política, então essa, né, a gente já quer quebrar esse paradigma daí. E como que a gente pode melhorar o maternar
né? Não só o nosso, falando de um lugar de um privilégio, assim, absurdo, mas o de quem não tem o nosso privilégio, como a gente pode tornar isso mais leve. E dados que a gente pesquisou, né, Nath, mostraram que quase 50% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, né? E isso não significa que existe um parceiro nessa família. Muitas vezes é só a mulher mesmo. Ela é mãe solo, chefe de família, e tem que lidar com todos esses papéis, não só o de maternar, como o de chefiar a família e tudo isso. E aí a gente começou a pensar como que a gente podia trazer formas de mostrar para as pessoas como a gente pode se engajar, né? Para ter essa maternidade mais leve dessas mães, das nossas mães, na nossa maternidade também, né? E aí eu não podia deixar de trazer também o tema da maternidade atípica, porque eu acho que se a gente hoje luta por direitos das crianças, por uma infância melhor, né? As mães atípicas, elas, né? Vocês duas, então, lutam muito mais ainda. Então, eu acho que só para a gente tentar contextualizar, o nosso objetivo foi esse, né? A gente está, assim, nas vésperas da eleição, então a gente precisava falar um pouco sobre isso, de como a política é importante no nosso dia a dia. E uma coisa que eu falei, que Nath falou, eu acho que você precisa falar sobre isso, é que eu acho que a gente precisa se importar, né? Muitas vezes o problema que a gente vai falar aqui não bate em mim, não bate em Natasha, não bate em Priscila, talvez, mas a gente precisa se importar, porque a gente, quando a gente vira mãe, a gente fica muito mais, a sororidade acho que bate muito mais, né? A gente fica muito mais empática. E eu acho que o sofrimento de uma mãe não pode ser em vão, né? Assim, a gente não pode fechar os olhos. Então, a nossa ideia aqui é fazer com que cada um se importasse um pouquinho e pensasse como que é assim, que me importar vai ajudar a melhorar a vida de alguém. Então, acho que, né, podemos começar com esse número, quase 50%, se eu não me engano, era 47% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Isso eu tenho dado aqui, 47% são chefiadas. Dessas 47%, mais de 70% são solos, sem pai, né? Então, isso é muito, muito significativo. A gente tem um dado ainda mais que eu queria trazer, que é que a gente tem no Brasil 14.676.300.000 crianças de 0 a 4 anos, que são crianças que precisam de creches. Eu queria trazer esse tema porque depois isso vai virar um link para a gente fazer um link sobre o maternar e sobre a política. Sendo que desses, o governo, ele deve, 50% das crianças até 3 anos, eles devem oferecer vaga. Só que somente, na realidade, só oferecem vaga para 37%. Então, eu fico pensando assim, tem um dado que é 36,5% dos pais, mães de crianças dessa idade querem matricular os filhos na creche e não tem vaga. E aí, isso a gente falando de creches públicas, tá? E aí eu penso o seguinte, se a gente não pensar que a maternidade é também ter onde eu deixar meu filho em um lugar de qualidade para eu poder ir trabalhar, já que eu sou chefe de família e solo, eu tenho que me portar com a creche, com o governo que não me dá creche e não me dá vaga. Então, eu queria começar com esse exemplo. E aí, eu queria deixar a fala para você, Priscila. Hoje a gente está aqui para falar, para esclarecer. E eu fiquei pensando assim, a gente podia começar falando um pouquinho o que é um ato político, assim? Porque a gente falou, maternar é um ato político meio que assim, né? Uma frase de efeito. Mas o que é um ato político, assim, de fato? O que a gente pode dizer que é um ato político? Olá, boa noite a todos. Um prazer estar aqui, né? Muito obrigada por me convidar por um tema desse. Passei de ansiosa. Então, um ato político, se você for pegar o pé da letra, é um ato desenvolvido pela administração, governo e tal. Mas o que a gente vai falar aqui hoje é sobre posição, sobre posicionamento, né? Então, maternar é um ato político porque a gente precisa delimitar espaços, né? Falar de ideias, de conceitos, para que a gente comece... porque, veja,
maternar, né? É criar um ser humano, né? É administrar uma família, né? Tem coisa mais política do que isso. Você envolve choques, ideias, né? Porque a gente bem sabe que eu tenho 3 filhos, um é totalmente diferente do outro, então são posições, ideologias, sentimentos controversos. Então, sim, maternar é um ato político, né? E aí, muito interessante, eu dei uma lida também para poder contextualizar a fala, né? E eu achei bem interessante, porque a gente hoje fala em maternidade solo, né? Isso é um ato político. Porque antes se falava em mãe solteira, né? Denegrindo, rebaixando a mulher socialmente, porque ser mãe solteira era um termo pejorativo, né? E aí, graças a lutas políticas, sim, né, de mulheres, hoje a gente fala em mãe solo, né? Que não necessariamente é uma mãe que tem um parceiro, uma parceira, mas uma mãe que ela 100% administra a sua casa, né? Ela 100% rege aquela família, sustenta e faz tudo. Ela tem todo o poder pátrio, né? Dos filhos. E eu até vi números e ela chegou a 11 milhões de brasileiras, né? Um número bem significativo. E então, assim, só para também iniciar, eu acho que a gente domingo tem um poder muito grande, porque o maior poder do cidadão é o voto, né? E nós, mães, né, mulheres, lutamos muito para ter esse direito do voto, porque a gente não tinha esse direito de votar, a gente não tinha direito de propriedade, a gente era nada. Justamente pela concepção, principalmente, de que a mulher era um ser divino, né? Ela era quem concebia, né? Ela quem ficava em casa, era aquela pessoa que deveria estar ao cuidado, zelar pela família. Então, ela não tinha por que ela ter voto, não tinha por que ela ter propriedade, né? Então, é uma conquista muito grande a gente poder no domingo ir votar, né? E isso é incrível, né? Isso é uma luta que vem de quantos... Já tem séculos, né? De luta das mulheres lutando por esse espaço, né? Então, que bom que a gente tem. Então, vamos usar esse espaço. Porque, mais do que nunca, a gente precisa de representatividade. E a representatividade feminina faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Mais tarde a gente vai falar sobre creche, eu vou falar a nuance do que a representatividade feminina leva, né? Então, assim, quando eu fui candidata, como você falou, né, Nath? Fui candidata a deputada federal, continuo em campanha, porque o ativismo ele não para, né? As demandas, principalmente da maternidade atípica, elas não param, né? A gente é invisível socialmente, se ser mulher já é invisível, ser mãe é um pouco mais invisível, ser mãe atípica é totalmente invisível. Não existe política pública para ela, não existe nada para ela. Então, quando eu me tornei candidata, me tornei principalmente pela necessidade de representatividade, porque eu não via outras mães atípicas sendo candidatas, né? E porque, assim, como eu, Priscila, pessoa física, eu consigo movimentar alguma coisa, eu consigo fazer live, eu consigo conversar com um político, conversar com um gestor, tentar alguma coisa, tentar ajudar a solucionar um problema jurídico, porque eu sou advogada. Mas isso é muito pouco, isso é muito formiguinha, porque só a política transforma em massa. E a gente precisa transformar em massa, né? Então, me coloquei nesse lugar porque me sinto preparada para isso, sou estudiosa, sou curiosa, não tenho medo e me senti no desejo de realmente fazer diferença em massa, né? Porque o trabalho do político, no caso, me candidatei a deputada federal, não é só criar leis, né? É destinar verbas para lugares que precisam, né? Que não estão recebendo, que estão invisíveis. A gente hoje tem no estado de Sergipe uma fila de 2 anos para um neuropediatra pelo SUS. 2 anos. Aí vocês, como médicas, vocês sabem a importância de um diagnóstico precoce, de uma intervenção precoce, né? E como isso faz diferença na autonomia, no desenvolvimento dessa pessoa,
né? Então, assim, a gente precisa de recursos destinados, por exemplo, para a formação dessas pessoas, né? Dos futuros médicos, né? Dos futuros terapeutas. A gente precisa disso, né? Então, eu quero só chamar a atenção mais uma vez de que domingo a gente tem que prestar atenção na hora de votar e ver, né, para quem, sem nenhum ativismo de partidário não, mas a gente tem que ver quais são as destinações que se pretende dar dos candidatos, tanto da esfera federal quanto da esfera estadual, né? Então, é isso. Política é tudo realmente, a política é que move e é a política que transforma em massa, né? Então, É o dia a dia, né? Eu acho que a gente tem que entender que a gente vive em sociedade. Então, assim, em termos práticos, eu fico pensando assim, vamos dizer, nós vivemos de uma forma mais privilegiada, eu tenho uma babá, mas minha babá não tem filhos, mas se ela tivesse um filho, para ela dar conta dos meus, ela precisa ter onde deixar o dela e estar com a cabeça boa pro dela. E aí, se eu quiser que minha babá não falte, ela tem que ter, vamos dizer, né? Vamos botar assim, eu, pessoa que quero que minha babá não pode faltar. Ela precisa ter políticas de saúde e de educação e de assistência que permitam que ela tenha capacidade de deixar a família dela de uma forma adequada, porque muitas vezes, como a gente já falou aqui, metade dessa população, ela vai ser a que sustenta a casa, então para ela comprar o dinheiro do leite do filho dela, ela precisa vir para minha casa trabalhar. E aí gera um ciclo, né? Porque assim, se eu não tenho onde demonstrar meu filho, como que eu vou conseguir dinheiro para trabalhar? Como é que eu vou... E aí a gente vê essa questão das assistências, né? Da assistência à família, políticas de saúde de assistências, né? Política de saúde de auxílios, políticas de saúde de auxílio-lei. Eu não lembro mais, já perdi as contas, porque já não consigo acompanhar, mas eu sei que tem alguns auxílios. E aí eu fico pensando no seguinte, Pri, como que a gente pode, a gente geral, nós mulheres, podemos procurar, assim, como que a gente pode achar os nossos direitos básicos, assim, como que a gente pode procurar o que eu, como mulher, como mãe, tenho direitos, assim, como que é o caminho que essas mulheres têm que fazer? olha, infelizmente, hoje tudo é muito judicializado, né? Inclusive, vou até antecipar um tema que eu não estou me segurando, mas foi julgado agora, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, uma ação em que uma mãe pediu o direito de creche do filho, né, em Santa Catarina, no município de Criciúma. E porque ela precisa sair para trabalhar, ela precisa ter um lugar para deixar o filho em segurança, que foi justamente isso que você colocou. E o município disse que não tinha vaga e problema dela. E aí ela ingressou na justiça e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou que o município criasse a vaga. Problema seu, arruma essa vaga, né? E o município recorreu, chegou até o Supremo, né? E qual é a tese do município? Que o judiciário não poderia interferir na esfera do executivo, do planejamento, de políticas, do orçamento, né? Porque uma esfera, um poder, não poderia se meter no outro, né? Assim, grosseiramente falando isso. Não dê pitacos aqui, porque você não pode interferir nessa esfera discricionária minha. E aí foi muito interessante o voto, ele gerou muita discussão, né? Mas foi muito interessante que se decidiu, né, que a Constituição ela é de 1988, né? E ela diz que a sociedade é responsável por manter, né, as crianças nas escolas, o Estado tem que prover essas vagas e tal. Então, ela é de 88, então são 34 anos, né, que nós temos de Constituição Federal. Então, esse prazo não é mais razoável para que o município justifique a sua inoperância. Veja, 34 anos desde a Constituição e ele ainda não planejou essas vagas. E ainda acha que está com a razão, que isso vai quebrar o município. Cara, questão assim, enfim. Mas o que chamou a atenção nesse voto para mim, porque isso para mim era muito óbvio, isso aí não devia nem estar sendo discutido. O que chamou a atenção foi o fato da Rosa Weber, né? A ministra Rosa Weber, chamar atenção para o que se chama hoje de constitucionalismo feminista, né?
que a importância da criação, da importância da vaga nas creches e no ensino infantil, ela está diretamente relacionada à igualdade de gênero. Porque como é que essa mulher vai entrar e permanecer no mercado de trabalho se ela não tem um lugar para deixar o filho? Né? Então, assim, como é que a gente vai compensar, né, essas injustiças? Então, assim, infelizmente, a gente ainda tem um caminho de muita luta. Né? Infelizmente, mulher ganha menos que homem. Infelizmente, ninguém quer contratar mulher porque mulher tem a chance de ficar grávida. Né? Infelizmente, então assim, e a gente tem uma situação, não sei se vocês já viveram na prática, mas eu já vivi, que é o fato de outras mulheres também terem essa barreira com mulheres que outras mulheres não terem essa sensibilidade, essa empatia com uma mãe, né? Essa questão de trabalho, por exemplo, eu como mãe atípica, eu tenho eu sou servidora pública, né, estatutária, então eu tenho garantias que a lei me dá, no sentido de redução de carga horária, né? Eu tenho um regime diferenciado de trabalho sem redução do meu salário. E isso gera muito problema. Não é só comigo, não, porque eu tenho várias mães, né, que eu conheço que estão na mesma situação. O quanto pessoas acham absurdo isso, injusto. Eu já ouvi um dia arrumando minhas coisas para ir embora porque eu saio mais cedo. Nossa, que inveja. Quase que eu falei, cara, reza muito para ter um filho e ele vir com deficiência, porque você consegue. Entendeu? Então, assim, você ouve isso de outras mulheres. Então, assim, são barreiras atitudinais da própria sociedade. Então, a gente tem que mudar esse conceito. A gente precisa, e a Karen, minha amiga, dizendo que também, né, já ouviu isso. Então, assim, é uma realidade, né? E a gente ouve isso de outra mulher. Isso é muito triste. A gente ainda não consegue segurar a mão da outra. Porque a gente vê, acho que a gente ainda tem uma geração aí de mulheres criadas num sistema patriarcal. Nós temos muitas de nós, né, somos criadas em sistemas patriarcais, todas nós, e a gente tem isso incutido, né? A gente não, a sororidade, essa questão do abraço feminino, questão da sororidade, desse apoio feminino, ela é recente, eu acho, assim. Ela, lógico, tem anos já, mas ela tem esse impacto maior com as redes sociais, e eu acho que está se tornando um pouco mais recente, até por um movimento de mulheres mais novas do que a gente. Dessas mulheres mais jovens que vêm trazendo isso com o movimento. E eu acho que isso ainda, talvez, assim, eu ainda vejo isso que na nossa geração, e eu falo minha geração é dos 40 para cima, isso ainda é um tabu. É como se a gente tivesse sido criada para a gente ser. A gente foi criada muito para competir entre mulheres, né? Para competir, que o filho tem que ser melhor que o seu, que eu sou melhor mãe do que ela. E aí, trazendo para a maternidade, é aquela comparação da maternidade, né? Do tipo, mas o meu filho andou com 5, o meu andou com 3, o seu falou com, sabe? Assim, não, mas o meu fez isso, mas o meu arrotou aquilo, mas não sei o quê. Do mesmo jeito que traz quando a gente vai amamentar. Não, mas é que o meu era assim, o meu quando fez isso era assado. Sempre tem aquela coisa. E traz uma certa competitividade, porque a mulher, ela é ensinada para competir, assim. Olha que a outra... Às vezes a gente fala assim, tome cuidado, senão a outra rouba o seu marido. Sabe? E aí você vai gerando, não é? Vai gerando coisa assim de que... essa competitividade é estimulada. Tipo, é ela que rouba. Ele é um pobre coitado que se deixa levar, entendeu? E é sempre assim. Então, o homem, por exemplo, dessa questão da maternidade, a gente está falando sobre o maternar ser um ato político, mas criar filhos é um ato político, né? A gente educar é um ato político. Como que eu vou educar meu filho nessa sociedade? Como que eu vou explicar para ele o que é certo e errado? Como que eu vou falar para ele sobre questões de gênero? Como que eu vou dizer para ele que isso é injusto, que ele tem que se revoltar? Então, é um processo de valores e de conscientização que começa, que a educação, e você precisa ter suporte de tudo, né? Da política para te ajudar nesse processo. Então, a gente falou essa história da creche e, cara, eu fico pensando muito, eu fiquei
pasma quando eu comecei. Eu juro pra você, quanto mais eu lia sobre o assunto, eu falava, eu não quero... Por que eu inventei? Sabe? Por que eu inventei isso? Porque a sensação que eu tenho é que é um negócio muito... Parece assim, sabe? Muito longe de melhorar. Porque a sensação que eu tenho é isso. A gente tá aqui falando, sabe? E, Vel, você pode ir falando quando quiser, você sabe que eu falo, né? Você pode... A gente tá falando, mas a sensação que eu tenho é que fica numa bolha. E eu não sei, sabe? Às vezes eu fico, como que a gente estoura essa bolha? Você tentou isso, né? Dentro do processo político. Então, mas é muito interessante isso, porque essa competitividade ela é muito estimulada, e estimulada para os homens, porque só quem ganha, só quem ganha com isso é o universo masculino. E aí eu fui dar uma entrevista numa rádio ainda em campanha, e me perguntaram assim, olha, Sergipe nunca teve uma... Isso antes da eleição, né? Agora nós temos 2 deputadas federais. Sergipe nunca teve uma deputada federal eleita. Por quê? Mulher não vota em mulher? Olha a pergunta. Aí eu falei para ele, não, mulher vota em mulher quando ela sabe que existe outra mulher competindo. Porque a gente, por exemplo, eu fui candidata, eu recebi R$0 de fundo partidário. R$0. Zero. O fundo partidário é uma vergonha? Não, não é. O fundo partidário ele foi criado para que pessoas do povo, mulheres do povo, assim como eu, ingressem na política. É para dar competitividade. Por exemplo, eu preciso de dinheiro para fazer uma campanha porque eu preciso percorrer municípios. Eu preciso de dinheiro para poder divulgar as minhas ideias. E quando isso não chega até mim, veja, a gente está falando que hoje a gente tem uma cota do fundo partidário que 30% tem que ser destinado à mulher. E eu não recebi nada. Então, como é que outra mulher vai votar em mim se ela não sabe que eu existo, que eu sou candidata e que eu tenho ideias? Entendeu? Então, assim, a gente ainda é muito invisível. A gente ainda é muito assim, escanteada dos espaços. A gente não está nos espaços. E por que a gente tem que estar nos espaços? Para que o constitucionalismo feminista, aquilo que eu falei agora há pouco da ministra Rosa Weber, que a ministra Rosa Weber suscitou no voto dela, na decisão dela, isso aconteceu porque ela é mulher e ela está lá naquele espaço daquela Corte Suprema. Entendeu? Como é que a gente vai ter política pública para a mulher se ela não ocupa esse espaço? Gente, a gente está falando, nós somos a maioria da população brasileira. E a gente não ocupa nem 10% dos espaços. Né? Então, assim, não ocupa. E quando eu falo em mãe atípica, não tem espaço nenhum. Nenhum. Então, por exemplo, eu fui pronto. Essa ideia de que a gente vive numa bolha de privilégios, né? Eu conheço algumas leis, porque né, minha profissão. E aí eu fui para uma reunião que me chamaram para ajudar lá na questão do transporte público no município aqui, numa PAI, né? Porque antigamente o município dava o transporte para os assistidos da PAI irem para lá, né? Então existia um ônibus tipo escolar que pegava os assistidos e deixava na PAI. E aí, não sei por que razão, cortaram isso alegando que existe o passe livre, né? Porque existe o passe livre municipal nesse município. Existe o passe livre municipal nesse município, então eles disseram, não, você tem o passe livre, você vai. E aí, quando fui chamada para essa reunião, eu fui com essa ideia. Eu falei, gente, mas não vai ter muito o que argumentar, porque tem o passe livre, né? Tipo, pô, ele tirou o ônibus escolar, mas tem um passe livre, ela não vai pagar passagem. Aí foi quando eu ouvindo as mães, olha só, eu sou uma mãe atípica, mas eu tô numa bolha ainda, né? Eu sou uma mãe atípica, né? Eu tenho alguns privilégios sociais. E aí foi quando a mãe falou, não, porque quando eu venho trazer o meu filho para cá, eu venho de graça, porque eu estou acompanhada por ele. Quando eu volto para minha casa, eu pago. Quando eu venho buscá-lo, eu também pago. Então, olha só que situação, né? Então a gente, veja, só uma mãe atípica sabe isso. Entendeu? E a gente não tem representatividade. Por exemplo, a gente está falando agora de mulheres, a gente está falando de mulheres de mães, né? Então, estamos falando de mães que estamos no mercado de trabalho, que a gente sofre, a gente não tem competitividade com uma pessoa que não tem filho, nem com um homem, né? Que não gera.
com outra mulher que não tem ou com uma que não gera, porque a gente tem essas demandas, é assimétrica, as nossas funções, elas são desproporcionais. A gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta da casa, a gente tem que dar conta dos filhos, a gente tem que dar conta de muita coisa, né? Então, é desproporcional até o seu tempo de estudo, o seu tempo de engajamento para o trabalho, ele não é o mesmo de uma pessoa que não tem todas essas atribuições. E quando você pensa numa mãe que ela não tem onde deixar o filho porque não tem lugar para deixar o seu filho, não é porque... É porque não querem o filho dela lá. Eu tô falando dessas mulheres agora, sabe? Que a escola fala, eu não tenho como atender o seu filho, volta para casa. Olha, eu posso até aceitar ele aqui, mas você vai ter que ficar com ele, porque a gente não tem condições de olhar para ele, né? Semana passada, retrasada, uma mãe me ligou, dizendo que a escola disse que não tem mais condições de ficar com o filho dela. Como assim? Essa mulher, ela vai trabalhar quando? Nunca. Ela não tem como trabalhar. E aí, o que acontece? Beleza, o filho dela tem uma deficiência e aí ela tem direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, que consiste em um salário mínimo, né? Não tem 13º, não tem férias, é um salário mínimo todo mês, né? E que morre quando a pessoa com deficiência morre. Tipo, acabou, né? Não deixa pensão. E aí, essa mulher, ela não trabalha e normalmente ela não tem esse filho só. Ela tem outros filhos que tem que viver com um salário mínimo do irmão. E que a gente sabe olha a nada. situação de vulnerabilidade dessa família, dessa mulher, então nem se fala. Porque ela é uma mãe solo, sem dinheiro, que vive às custas. Então, quando eu penso assim em autismo, a gente sabe que uma pessoa autista, que não tem nenhuma comorbidade grave, ela vai viver muitos anos. Mas e quando a gente pensa nos raros, em síndromes raras, que as mães moram dentro da UTI, né? Que as mães, elas moram dentro da UTI, ou quando não moram dentro da UTI, o filho não tem, sei lá, não tem muito tempo de vida, né? Ela mora 2 anos numa UTI e o filho falece. O que vai ser dessa mulher que estava dependendo de um salário mínimo por conta daquele filho que estava na UTI, que ela parou de olhar até para os outros filhos, porque ela não olhou mais para eles, porque ela estava morando numa UTI. E aí, o marido já foi embora há muito tempo. 78% dos homens vão embora antes do filho atípico completar 5 anos. 78% cai fora. Então, aí, o que vai ser dessa mulher? Morreu a fonte de renda, né? Morreu o amor da vida dela junto com a fonte de renda daquela família. Como é que ela entra no mercado de trabalho? Como é que ela vai viver? Então, a gente está falando disso. Então, por exemplo, eu tinha uma das minhas propostas, era de dar o benefício assistencial para a mãe atípica também, de baixa renda. Porque ela trabalha, porque eu trabalho. Maternar é trabalhar 24 horas. E a típica, né? Veja, é porque o trabalho da típica, ele vai num nível muito maior, né? Vamos lá. Mas, assim, porque só ser mãe, na hora que você pariu, que você começou a amamentar, eu tava vendo um podcast que Vel me indicou. Como é o nome do podcast? Cadê o pai desse menino, né? Esse é o nome do episódio. O podcast é Treta, como é 1001 Tretas? Uma coisa assim. Podcast. Aí o episódio era esse, cadê o pai desse menino? Mas ela falou uma coisa interessante no podcast, que nas leituras que ela teve, quando ela estava estudando para ser mãe, enfim, e tal, e o marido também, eles ficaram surpresos, porque para o cansaço da amamentação, se o homem quisesse, para você sentir o mesmo cansaço que a mulher tem para amamentar uma criança, para manter, né? Porque fica amamentando, amamenta de hora em hora. Às vezes à noite amamenta a cada 30 minutos. Quantas mães chegam no consultório, doutor, essa noite ele acordou de 40 em 40 minutos? Você tem noção? Exemplo. Assim, e você, cara, você amamentou a noite toda, no dia seguinte seu dia inteiro. E tá lá no peito, e vai, um dia acaba. E aí ela falou que para o homem ficar nesse nível de cansaço, de desgaste de energia, ele tinha que correr 1 quilômetro, né, para cada amamentação. Para, tipo assim, se ela amamentou 10 vezes, é 10 quilômetros. Se ela amamentou... Era mais ou menos assim. E aí, se a gente for parar neste tópico amamentação, o tanto de coisa política que a gente tem que fazer,
como que uma mãe que gasta essa energia toda, ela precisa comer, né? Ela precisa comer bem, porque senão ela não vai ter força, ela vai passar tudo que ela tem de melhor para o filho, né? Para a gente chegar a ter uma deficiência para o filho, a gente sabe que isso é muito difícil, mas e a mãe? Que vai ficar acordada a noite inteira, amamentando essa criança e sem comer direito, né? E os 6 meses que a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, a Organização Mundial de Saúde recomendam de aleitamento materno exclusivo e a mulher não tem de licença maternidade. E quantas vezes a gente ouve que licença maternidade é férias, né? Eu preferia estar em Paris, assim, férias. Tô de licença maternidade, mas podia ser em Paris, então, né? Podia escolher. Mas, assim, é muito desgastante, é muito cansativo. A gente precisa de incentivo para essa mulher amamentar. A gente sabe, nós pediatras, então, se a gente for ficar falando aqui dos benefícios da amamentação, a gente passa horas, dias. E a gente sabe o quanto isso gera indivíduos futuramente mais preparados, com imunidade melhor, com inteligência, com uma série de benefícios que vão torná-los indivíduos melhores socialmente depois. Política é isso também, a gente preparar indivíduos melhores, a gente dar condições melhores aos indivíduos que a gente tem. E aí a gente pega mães amamentando que não tem incentivo nenhum, que não tem condições de ter rede de apoio, que não tem condições de comer direito, né? Que não tem uma licença maternidade digna, que não tem uma licença paternidade digna quando você tem um pai presente. São 5 dias, né? Tipo, às vezes quando tem algumas empresas que são amigas da paternidade, aumenta para 20. 20 dias eu não sabia quem eu era, gente, pelo amor de Deus. Eu não sabia o que eu estava fazendo da minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, tem para onde devolver essa criança, né? A gente está nessa fase assim aqui. E o companheiro simplesmente vai embora, vai trabalhar, entendeu? E, né? Precisa trabalhar. Então, assim, se parar para pensar, começa daí, né? A gente, tipo, eu tô falando de uma criança. É tipo, Isso. É muito marcante essa questão da sociedade. A gente está trazendo um pouquinho da amamentação como exemplo de tipo, mas a gente tem direitos à amamentação de licença maternidade. Não menos, porque quando a gente vai falar de direitos, a gente tem para serviços públicos você tem direito a 6 meses, mas num hospital privado, por exemplo, você só vai ter 4, né? E se ele for pessoa jurídica, né? A pejotização, ele não tem nada. É porque eu não vou parir mais, mas eu, tipo assim, é isso que eu ia dizer. E se essa mãe for assim, a gente tá falando, tipo, eu sou PJ, essa mãe, uma mãe que é, sei lá, ela vende bolo. ela é faxineira. Ela é faxineira, ela é empreendedora, pequena, porque a grande maioria das mulheres hoje em dia, segundo os dados lá do IBGE, que eu não vou lembrar agora o nome, mas era do IBGE, a maioria das mulheres, a renda não é por emprego. Os empregados sob regime de CLT e afins, a maioria são homens. As mulheres têm uma quantidade menor de empregos. Então, as rendas delas vêm de empreendedorismo materno, de empreendedorismo pessoal, de empregos, como é que chama? Empregos, né, de formas... Informais, isso. Então é a menina que... A mulher que sabe fazer bolo muito bem, a outra que faz doce, a outra que tricota. E aí vai jogando na internet, fazendo uma lojinha e vivendo daquilo. E aí essa pessoa, como que ela vai fazer, né? Como que eu vou conseguir? Se eu não tiver o INSS lá, eu paguei meu INSS como autônoma. Gente, quando você vai tirar lá, é nada. É nada. Você paga lá e você sai uma miséria. E aí você tem que sustentar uma família. Como é que eu vou tirar minha licença maternidade dessa forma? Né? Que direitos eu tô tendo? Eu não tô tendo direito nenhum. Que justiça é essa para essa mulher, né, Pri? E aí vem a licença maternidade e você volta a trabalhar. E aí vem onde eu vou deixar meu filho, né? E volta a trabalhar com a carga 100%. E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que você tem que amamentar até os 6 meses e de preferência exclusivo até os 6 meses, mas o ideal é até 2 anos. Sim. E aí veja,
Essa mulher mal tem o que comer, morar, às vezes não tem nem onde morar direito, condições de saúde péssimas, não tem onde deixar o filho. Como que faz? Sabe? Como que a gente faz? E aí eu sempre fico me perguntando assim, como que a gente faz para mobilizar, para fazer as pessoas entenderem, sabe? Que não dá, não dá. Para mim, a licença maternidade deveria assim, você é mulher, você pariu, você devia ganhar licença maternidade. Independente se você for PJ, sabe? Devia ser para mim. E aí eu vou falar como mulher, e talvez eu não entenda nada de política pública, financeiro, enfim. Coletivo e tal, porque assim, é muito complexo, né? A gente sabe da complexidade que existe. Se eu fosse mulher, se você é mulher, você tinha que ganhar. Tipo, você pariu, você vai ter direito a isso, direitos básicos, porque você está com um ser humaninho ali do seu lado, precisando de você, sabe? E é só você. Então, mas a questão é essa, assim, o fato de você ser mulher, você já não tem nem direito ao emprego. Justamente porque o empregador não quer perder o funcionário por 4 meses. Então, assim, é uma questão realmente ainda de muita... A gente tem muito que lutar ainda para ter esse espaço, entendeu? Porque, assim, ninguém quer. Exato. E a gente tá um hoje... peso morto. Se fosse chegar para uma entrevista de trabalho, vai ser dado prioridade ao homem, obviamente. Obviamente, de repente ele não tem nenhum currículo melhor, mas o fato de ser homem ele já pula na frente, porque ele não vai se afastar por licença maternidade. Dificilmente ele vai faltar o serviço para levar um filho no médico. Né? Porque assim, a gente lida com muitas culpas, a maternidade ela chega com culpa. Né? Então, por exemplo, eu lembro do meu filho mais velho, quando ele teve a primeira feira de ciências, eu tinha acabado de entrar no tribunal, que eu trabalho, passei no concurso, esperei um bom tempo para ser chamada. E aí, eu sei que teve a tal da feira de ciências. Eu não tive liberação para ir. Eu queria poder compensar. Eu queria. Olha, eu vou sair mais cedo para ver a feira de ciências do meu filho e eu trabalho a mais no outro dia. Não teve conversa, eu não pude. Eu tive que esperar do meu horário de ir embora, correr igual uma desenfreada, para poder pegar o menino suado, cansado, pronto para ir embora. Entendeu? Eu me sentia a pior mãe do mundo. Será que um pai se sentiria? Não sei. Alguns sim. Mas assim, a gente não. mas a gente é muito cobrado por isso. E a gente sofre muito, justamente por isso. Parece que é um pecado trabalhar, sabe? Parece que é um pecado você se dedicar ao estudo. Meu Deus, eu não estou olhando meu filho. Se eu for falar sobre as culpas que eu tive em todas as minhas maternidades, por exemplo, vocês estão falando de amamentação, eu não consegui amamentar e eu chorei muito por isso. Porque eu achava, primeiro que eu nunca projetei ser mãe, nunca foi um sonho meu, né? Eu conheci meu marido, com 3 meses eu estava grávida, a gente casou, e aquele casamento, tipo, sei lá, bem novela, aquelas da Glória Pérez, que a gente se conheceu casado, né? E aí teve uma criança, eu não sabia, eu demorei 2 meses para dar banho nele, quem dava era o pai e a minha sogra. Porque eu tinha medo de pegar, eu não tinha jeito, eu não brinquei de boneca. Eu fui uma menina que não brincou de boneca. Eu andava com os meninos, né? E talvez por andar com os meninos eu não tinha esse sonho de Cinderela, porque eu sabia que os meninos não tinham sonho de príncipe. Então eu não tinha aquele projeto, eu tenho que casar na igreja, eu não tinha. Né? Então veio, isso chegou para mim de uma forma atropelada. E aí quando chegou meu filho, que eu falava, caramba, porque a gente vê nos filmes, a gente ouve essa indicação de que tem que amamentar porque a criança vai crescer mais saudável, mas eu não tinha leite. Eu ia para o banco de leite todos os dias. Eu era espancada no peito, espancamento aquilo ali no peito. E aí, ainda com aquela história do copinho, gente, aquilo é de uma crueldade absurda, tal do copinho. Entendeu? E aí, aquele negócio de dar no copinho, eu acordava a madrugada inteira para dar o copinho de não, copinho de não sei o quê, porque eu não tinha leite. Então, meus filhos, eles emagreciam quando saíam da maternidade, porque eu não tinha, eles passavam o dia inteiro sugando nada. Não tinha. Eu pegava aquelas bombinhas para ordenhar, num dia inteiro eu coletava 100 ml. Então, tem vaca que é leiteira e tem vaca que não é. Eu sou uma que não é leiteira. Entendeu? E eu me sentia muito culpada, eu tinha medo de fazer mal para o meu filho, eu chorava depressivamente. Até o ponto que eu entendi, quando chegou minha segunda filha, foi outro tipo de maternidade, porque eu já levei a mamadeira pro
pro hospital, para maternidade. Eu levei chupeta, ó, eu levei chupeta, mamadeira, eu levei tudo, porque eu falei, eu não vou sofrer de novo, sabe? Eu não vou sofrer de novo, beleza, eu adoraria poder, acho lindo aquela mãe que, né, que consegue tirar aqui e aquela criança crescendo linda sem tomar nem água, porque só o leite basta, aquilo é maravilhoso. Queria, mas não foi assim, né? Então até esses desenhos, a gente é muito massacrada, né? E aí aquelas culpas, meu Deus, aí tem aquela culpa. Eu vi esses dias aquela moça, Viviane, uma que virou mãe esses dias, uma famosa. Eu sei que ela virou mãe, e aí eu vi na manchete que ela foi criticada porque ela tem 2 babás. Quer dizer, a gente tem culpa porque delega a babá para poder, porque tem condições de ter uma babá. Peraí, gente, que mundo é esse? Para com isso, para de apontar o dedo, né? Cada um com sua realidade. Outra, amanhã, nossa, você tem coragem. Eu ouvi isso de outra mulher. Quando falaram, você vai ser candidata federal, mas você vai ter que ir para Brasília. Como é que você tem coragem? Veja, desestimulando, né? Quer dizer que eu não posso trabalhar, é pecado, eu tenho que sentir culpa por sair para trabalhar, eu tenho que sentir culpa por... Não, não é assim. Viviane Araújo, essa mesma. Entendeu? Então, assim, a gente tem que sentir culpa? Não, cada um tem sua realidade, cada um tem seu, né? Tem mulher que ela tem comida em casa farta, mas ela não quer comer para não engordar, para ficar com a barriga tanquinho igual da menina que acabou de ter filho, que não tem... Escutei. Você falou esse negócio de barriga tanquinho, eu escutei no meu puerpério. Tinha parido Davi, o meu primeiro, né? Eu engordei 20 quilos. Eu E 30. né? No puerpério, eu tava. E assim, eu tava nem. Meu puerpério foi horroroso. Gente, e você tá contando o meu. Eu não tinha um pingo de leite, eu só chorava. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha medo que eu ia matar. Eu achava que eu ia matar meu filho. Enfim, eu me achava a pior pessoa do mundo. Enfim, pirei. E aí, na minha piração lá, eu no momento lá, enfim, e eu tive que escutar que eu precisava me arrumar. Porque senão, meu marido não Ia ia. te deixar. Eu precisava cuidar tipo assim, de estar bonita para ele, de me arrumar para ele, porque senão ele ia procurar outra, sabe? Que eu precisava tomar cuidado, porque assim, eu não precisava me descuidar do meu casamento. Se você não pode descuidar do meu casamento, eu falei, cara, se meu casamento se resumir a isso, eu acabo agora porque eu não preciso. Porque tem esse, e eu escutei isso de pessoas muito queridas, não é do tipo assim, de um qualquer na rua, é de pessoas aqui, ó, do meu lado, próximas, que eu sei que estavam tentando fazer o bem, sabe? Assim, mas que para elas aquilo ali é a realidade, entendeu? E que eu escutei, eu fiquei assim, tão bizarra. Do mesmo jeito que você falou assim do filho que a mulher falta. E aí a gente falando aqui, e é por isso que eu acho que a gente precisa ter mais mulher na política, e se a gente não consegue, infelizmente a gente não tem ainda a quantidade de mulheres como políticas mesmo, como deputadas, vereadoras, enfim, mas que a gente esteja na política, sabe? Eu acho que talvez a gente tenha que ter mais movimento que eu vou lá na Assembleia hoje, vou ver lá Isso. Vou começar a visitar lá uma vez por semana, bater papo com o povo, começar o movimento do político, de ir atrás do político que você votou, que você não esqueceu o nome do deputado federal, entendeu? Tipo, eu votei naquele e ele foi lá candidato, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo. Tira lá 2 horinhas de uma semana, uma vez por mês que seja. Mas a gente, como mulher, se a gente der minoria, se a gente não delegar isso para ninguém, a gente é atrás, porque só vai funcionar se for assim. De a gente começar a estar nesses espaços, sabe? E pensar. Pode Uma falar. fala importante da Priscila é de a gente ouvir quem está passando pela situação. Porque como ela falou que ela é uma mãe atípica, privilegiada, ainda assim, dentro do privilégio dela. Então, ela jamais ia imaginar
a necessidade de ter um transporte gratuito para levar uma mãe que estava sem o seu filho. Então, são coisas que a gente percebe assim, que a gente precisa ouvir, a gente precisa sair da nossa bolha, a gente precisa, como eu falei, se importar. Se a gente não se importar que essa mãe está tendo que pagar a passagem para ir buscar o filho dela, a gente não consegue pensar macro, entendeu? A gente fica aqui, tipo, mas tem o passe livre. Mas a gente precisa entender como que funciona esse passe, quem tem direito, o que que acontece lá, né? Tipo, tá funcionando? Isso basta para você ou você precisa de um pouco mais? O que precisa para poder, né, melhorar para você? E eu acho que muitas vezes a gente fica realmente, como o Nath falou, na nossa bolha, né? Que é, graças a Deus, uma bolha de privilégio em que a gente consegue conversar. A gente, graças a Deus, está conseguindo reunir pessoas que realmente se importam, né? Eu acho que a gente precisa se unir, essas pessoas que se importam com o outro, mas a gente precisa chegar lá, né? Chegar lá e ouvir o que essas pessoas têm a falar, assim. Eu acho que o Estado, como instituição, ele deve, eu gosto muito do princípio da equidade, né? Ele precisa ser mais para quem precisa mais. Eu não posso exigir que o Estado, falando como instituição, forneça para mim o mesmo que fornece para alguém com menos privilégios do que eu, né? Então a gente precisa ter essa noção de equidade. E para eu ter equidade, eu preciso ouvir a necessidade do outro, eu preciso entender a necessidade do outro. Então, para mim, pode ser que para mim ele me dá uma bolsa, né? Um benefício X seja suficiente. Mas aí você falou do BPC, Priscila, eu fiquei pensando, esse BPC provavelmente não gera aposentadoria, essa mulher fica 20, 30 anos cuidando dessa criança e nunca vai se aposentar. Se essa criança morrer e ela tiver 50, 60 anos, né? Ela tem que rezar para estar com 65, que é quando ela tem pela idade, né? Olha que coisa. Tem. O PPC, né? Oi? Não é assim, Não, é super difícil. É negado, é judicializado. Isso não é. E é tudo isso, assim. É isso que também tem uma questão. A gente está falando dos direitos das crianças portadoras de deficiência, com síndromes, enfim, mas existe a dificuldade e isso eu acho que é um grande problema do nosso país, tem a lei, tá lá na lei. Mas a lei não basta estar na lei. Porque as pessoas olham para a lei e fazem, não, deixa pra lá. Aí diz, não vou seguir a lei não, quero não. E aí você, pessoa física contra instituições, ou seja, a empresa que você trabalha, a escola, o Estado, a prefeitura, você é uma formiguinha, sabe? Contra um leão. E aí, como é que você se movimenta aqui? Você tem lá a tábua que diz o que você pode, o que não pode, mas o leão falou, não quero, vou deixar pra lá. E aí é quando vem um monte de dificuldade, e para mim é uma coisa assim que, juro, é uma dificuldade de entender como como eu tenho que judicializar uma coisa que às vezes está na lei. Um direito, é direito meu, você está me tirando. Gente, eu não preciso nem dizer muito, eu tenho judicializado. Olha só a situação, é tosco. Eu tenho judicializado, eu peço na justiça o direito da terapeuta que eu pago, porque o médico prescreveu para o meu filho entrar na escola. A escola, ela se recusa a abrir a porta para a tecnologia assistiva do meu filho, que tem uma deficiência, que no caso do meu filho, ele não é cadeirante, então não é uma cadeira de roda. Eu tenho meu filho, ele precisa de uma terapia chamada ABA na escola, né? É a tecnologia assistiva para a deficiência dele, para ele continuar na escola, que é um direito fundamental. E eu tenho que judicializar por isso. Então, assim, a gente não precisa ir longe. Isso é óbvio, está na lei. Tão assim, isso está tão claro na lei. E eu estou há quase 2 anos judicializando e perdendo. Pasmem, e perdendo. Então, falou agora dessa questão do BPC, né, da mãe e tal, que é a dificuldade. Agora, imagina, vamos para a realidade local,
aquela criança que tem uma deficiência, vamos supor, tem autista ou tem alguma deficiência, e ela tem que esperar 2 anos para conseguir uma consulta com um neuropediatra. Então, veja, essa mãe não tem com quem deixar o filho, porque não vai ser o diagnóstico que vai dizer que aquela criança é difícil de conviver para os parentes. Essa criança já é excluída da família. Ninguém quer ficar com ela. A escola já diz que não aguenta o menino, a menina, né? E ela não tem diagnóstico. Ela não consegue trabalhar, não consegue um lugar para deixar e não tem dinheiro. Então, assim, a gente está falando de coisas que, quando você vai para a origem do problema, é muito mais triste ainda, né? Não, é uma coisa assim. E aí eu tô trazendo coisas aqui e eu acho que daqui a pouco a live cai. Não cai não, porque não tem uma hora que a live cai. Já não sei se o Instagram agora deixa a gente ficar conversando à vontade. Mas assim, e nossa, deu o TDAH, deu uma pá agora, entendeu? Mas enfim, me perdi. Mas aí a gente pensa assim, isso tudo pra mim, a gente tá falando aqui e parece que é assim, uma coisa que puxa, sabe aqueles cordãozinhos que puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. E aí a gente vai puxando coisas que estão saindo na mídia, que você vai vendo e que você só vê desabar. E que você para olhar e fala assim, cara, se eu tivesse políticas públicas voltadas para as mulheres, se a gente tivesse políticas públicas voltadas para as mães, essas coisas que a mídia está dizendo, desabar, seriam melhoradas, não resolvidas. Mas vamos pensar, a taxa de amamentação caiu, as crianças estão cada vez mais desnutridas, as mulheres não têm onde trabalhar, são uma força de trabalho, porém informal, ou seja, os seus direitos não estão assistidos. Aí a gente vai ver agora a questão, creches não tem vaga suficiente, eu quero deixar meu filho na creche, eu quero que ele seja estimulado, eu quero que esteja num lugar bom. Eu não tenho rede de apoio suficiente, porque hoje as famílias são cada vez menores e as avós muitas vezes também estão trabalhando porque precisam ajudar a família, né? Porque às vezes o núcleo familiar é a avó, é a mãe, é o neto, é o tio, é o primo, é o parente, é o papagaio, é o periquito, e todo mundo tem que ajudar. E aí você vê, por exemplo, nisso impacta a alfabetização dessas crianças, o número de crianças na escola, o número de crianças com dificuldade de aprendizado. A gente vai para uma questão que é a vacinação, que só cai no nosso país. Cada vez, a gente foi agora recente, né? A polio não atingiu a capacidade, né? A gente tinha política de vacinação, porque também tinha muito dos agentes de saúde que iam nas casas vacinar. Essas políticas de saúde estão perdendo, a gente está perdendo isso. O Covid fez muito disso também, mas a vacinação, ela nunca foi algo no nosso país que era espontâneo das famílias. Elas eram levadas, elas faziam as campanhas, e as campanhas existem para pegar aqueles lá, tipo, e aí eu vou botar sua carteirinha em dia, mas existia muito a forma do agente, né? Da medicina de família, dos postos de saúde que foram fechando. E aí fazia o quê? A vistoria daquele local. E a gente vai vendo que isso vai caindo, vai fechando, e hoje a gente tem vacinação cada vez mais baixa. Aí você diz assim, o povo não está querendo vacinar, é antivacina. Meu amigo, eu não tenho o que comer. Eu tô pensando se eu vou trabalhar, se eu tenho condições de amanhã ter leite na minha casa. Você acha que eu vou lembrar de vacina? E aí, se não é a mulher, e aí vamos ser bem claras aqui, porque se não é a mulher, mesmo que essa mulher tenha um parceiro, e aí eu não quero nem ser aqui maldosa com todos os homens, que tem muitos homens na live, que eu acho isso maravilhoso, mas a gente precisa trabalhar com estatísticas, a maioria das vezes essas crianças são levadas pelas mães, mesmo que eu tenha um parceiro. Quem é que presta atenção se o calendário vacinal está em dia ou não? Quem é que lembra de levar para o médico? Quem é que falta no trabalho para ir para o pronto-socorro? É a mãe. É a mãe. Aí eu vou ver uma vacinação, tá indo cada vez mais. E assim vai. E aí vai virando, sabe? A gente é separado até temas, e eu fico olhando daqui, de vez em quando eu viro aqui para olhar no meu. E eu fico olhando e falando, não, mas esse tem a ver com esse, que tem a ver com esse, que tem a ver com esse. Ou seja,
é um ciclo. É um ciclo. E esse ciclo vai continuar fechado. E a gente não vai conseguir fazer nada. Você falando ali dos trabalhos das mulheres, né, que ocupam cargos, a gente ganha 27% a menos do que os homens. Isso é fato, para a mesma coisa. E aí eu fico pensando, será que a gente não tem que lutar por política de inclusão, por cota? Será que é E equidade? você falou o que eu ia falar. A gente precisa de cota. Veja, eu faço mestrado, eu sou uma mãe atípica, bem atípica mesmo, que ainda me dou o luxo de cursar um mestrado. Mãe de 3, ainda me... Mas eu digo assim, eu não acho razoável eu ter o mesmo prazo de entrega de trabalho de um colega que não tem filho, de uma colega que não tem filho, ou de um colega que é homem. É desproporcional, é injusto. Então, a gente precisa, sim, de cota. Cota é equidade. Quando a Verônica falou da política, do princípio da equidade, cota é mais do que necessário num quadro em que se tem uma simetria, uma desproporcionalidade. Então, a gente precisa de cotas para a mulher, sim. Senão a gente nunca... Por exemplo, a gente precisa de cota para a política. A gente precisa de cota. Por exemplo, a cota agora que tem que ter 30% na chapa, tem que ser 30% de mulheres e 30% do fundo partidário. É desproporcional. Se mais de 50% da população é de mulher. Tinha que ser 50 no mínimo, né? Exato. Tinha que ser 50% da sua mulher. E outra, a gente só vai conseguir coisas com representatividade. Eu vou repetir isso 500 vezes. Enquanto quem estiver lá não sentir a dor do que eu sinto, não vai mudar. Porque a pessoa não sabe. Gente, o que a gente vive é só a gente sabe o que a gente vive. Um homem ele não consegue ter noção do que a gente vive e até faz pouco caso. Ai, mas vocês gostam de reclamar. Entendeu? Tipo assim, cara, é surreal. Por exemplo, aí eu vou chamar de novo para a mãe atípica. Se eu falar para uma mãe que não tem um filho autista, por exemplo, o que eu passo, ela vai tentar imaginar, mas ela nunca vai saber, né? A Dina, minha amiga linda, mãe da Gabi, tá aí, falou agora também da dificuldade que ela teve. A filha dela morou na UTI do São Lucas por 2 anos. Entendeu? Lembro bem. Exato. Poxa, a gente pode pensar assim, nossa vida... Cara, mas só quem sabe é ela. Ela precisa de representatividade. Ela precisa, né? A gente tem que sair das sombras. Eu acho que nós, mulheres, a gente tem que começar um movimento político exigindo cotas. Cotas. É cota para emprego, é cota para participação política, é cota para tudo. Eu estava com 2 coisas aqui em mente, né? A gente falando aqui de criança. A gente tem que... Política tem que ser pensada longo prazo, né? Sempre. Então, a gente está falando de criança hoje, e essa criança hoje vai ser um adulto amanhã. Que adulto que a gente está entregando para o mercado de trabalho? Né? Então, a gente tem que pensar nisso, porque se hoje a gente tem crianças saudáveis, a gente vai ter menos adultos precisando, né, de benefícios, de uma série de coisas. Então, a gente está falando até de economia. Vamos gastar menos com infartos, AVCs, obesidades, para o serviço público. A estatística do autismo nos Estados Unidos fez um cálculo. Um adulto autista, né, ao longo da vida, que não teve tratamento, ele vai custar para os cofres públicos quase 5 milhões de dólares, o gasto dele ao longo da vida. Se a intervenção precoce, que são 5 anos dando intervenção precoce, que é o que eles fazem na maioria dos estados americanos, né? Custa 250 mil dólares. Gente, 250 mil dólares para 5 milhões é uma diferença absurda. Por quê? Porque você vai dar autonomia para essa pessoa, você vai dar ferramentas para que ela seja produtiva e que ela não precise de benefício. Exatamente isso. E aí, chegou no ponto que eu queria. Eu acho que a gente só pode falar de meritocracia, não sei, quando a gente iguala oportunidades. Eu não posso falar de uma pessoa de esperar resultados diferentes ou iguais quando eu tenho pontos de partida muito diferentes. Então, eu acho que uma das coisas que a política que a gente precisa, e quando eu falo de equidade é isso, a pessoa precisa ter uma igualdade, começar do mesmo nível. E aí sim, começando daqui, o mérito dela, né, o esforço dela vai ser o papel mais né, importante. Mas a partir do momento que eu tenho uma disparidade de início, de oportunidades, fica muito mais complicado eu falar de pontos de chegadas iguais.
né? Então, eu acho que isso também é papel né? A gente precisa conversar sobre isso, de igualar essa oportunidade, de trazer as pessoas para o mesmo ponto de partida. Olha, Eu depois acho que até eu vou entrar para política, gente. Tu Isso chega a trocar até. aí, temos que participar ativamente, frequentar os espaços de discussão. Como é que a gente vai Eu acho. pressionar? E eu acho que é isso que eu sinto porque a gente fica perdida às vezes assim, de onde começar? Como eu quero fazer, mas por onde que eu posso começar? Se eu quiser começar esse movimento, que eu espero que essa live inspire muitas mulheres aqui a começar alguma coisa em algum lugar, a começar a bater panela aí em algum lugar falando alguma coisa, sabe? Assim, é isso. Começa onde? Onde que a gente pode começar? Como eu falei antes, visitando a Assembleia, indo falar lá. Como que você sugere, Pri? Assim, você que participou desse processo também de política de campanha, de se inserir, e partido, e Assembleia, e que você tá sempre por dentro das lutas. Como que a gente, ser humano básico aqui, eu médica, que não entendo de nada, de lei, rararara, mas que quero ir atrás, eu quero movimentar. Porque eu acho que é um ato que a gente vai fazer naquele negócio. Um movimenta, que movimenta outro, que né, vai fazendo um negocinho que vai chamando, vai botando aquela Certeza. sensação, né? Como que a gente pode, por onde começar, assim? Onde que eu vou? Se você diz assim, olha, começa vendo isso, procurando isso, entrando nas Não, eu acho páginas. que o principal é a vontade de fazer a diferença. Esse é o principal. Tipo, é você entender, você já faz um trabalho. O meu caso, eu comecei com um trabalho de formiguinha. Eu comecei como mãe, que criei um grupo de acolhimento de mães que se transformou num grupo de empoderamento de mães. A ideia era acolher aquela mãe que tinha acabado de ter o diagnóstico, que não estava recebendo tão bem, que estava perdida em relação a tratamento, que eu comecei orientando em relação ao plano de saúde. Foi assim que eu comecei. De uma forma muito espontânea e de gratidão pelo que eu recebi, porque eu conversei com muitas pessoas que me acolheram no início da minha jornada de mãe atípica, né? Então, uma forma de retribuir, e eu senti aquela necessidade de fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, aí, nesse grupo que começou de acolhimento, eu percebia que quanto mais informações eu jogava, mais as mães se empoderavam. Mais elas se empoderavam no sentido da consciência da importância delas, né? E o que elas podiam fazer para mudar. Tipo, quando chegou a mãe, eu tô 1 ano tentando a terapia do meu filho. Gente, isso não é razoável. Tem a defensoria pública, procura a defensoria pública. Não é razoável esperar 1 ano por um tratamento. Razoável é 30 dias, 60 dias, passou disso, já não é razoável. Entendeu? Então, assim, a gente começa a ouvir, criar movimentos de transformação. E aí a gente começa a descobrir um nicho em que a gente quer fazer a transformação. Porque não adianta falar, a minha causa é tudo. Eu quero combater corrupção, eu quero que... Não é assim, né? Então a gente começa fazendo pequenos movimentos e agregando pessoas para grandes movimentos. Então é importante a gente, por exemplo, essa live ela é inspiradora. Eu espero que as pessoas se inspirem, né? De ouvir, porque a transformação em massa é só com a política. Em massa é só com a política. Então a gente precisa ouvir. A gente, como né, o que você falou, precisa ouvir, a gente precisa estar atento, a gente precisa se importar. E aí sim anotar, meu Deus, e agora? Como é que isso pode ser diferente? Né? Porque na minha jornada de mãe atípica, e nesses grupos, coordenando essas pessoas, dando dicas, dando orientação, porque a gente aprende muito, a gente recebe muito mais do que dá. Eu aprendo muito mais do que eu ensino, não tenho dúvida nenhuma disso. Porque até para responder, para ajudar alguém, eu tenho que estudar e eu aprendo mais, né? E aquilo fixa melhor na cabeça. Então assim, a gente começa a ver um mundo que a gente não conhece, a gente fura aquela bolha, sabe? A gente começa a furar aquela bolha e a gente começa a ver assim, como é rica essa diversidade e o quanto a gente tem que se unir, né? Porque essa diversidade é de minorias, né? Porque em que pese a gente ser maioria, a gente é minoria em termos de força, né? Nós mulheres somos infinitamente socialmente mais fracas, né? Sim. Então, assim, a gente se juntar mesmo. Peraí, vamos, como a gente falou agora, dos rompantes, vamos fazer cotas. Entendeu? É meio por aí, é meio assim, é a vontade de fazer diferença, é analisar como é que isso pode ser feito, é estratégia para poder definir, porque você tem que ter estratégia.
Você vai ter que procurar as pessoas certas, você vai ter que ter um projeto, você vai ter que ter, né? Não adianta falar, eu sou contra tudo. Não, você não pode ser contra tudo. Você tem que ser contra o que é injusto, mas você tem que propor soluções. Então tem que pensar em soluções. Como é que você pensa em solução? Conhecendo os dois lados. Então é sempre bom. Por isso que a ideia de audiências públicas. Então, por exemplo, quando tiver audiências públicas nos palcos políticos, né, nas assembleias, nas câmaras, a gente tem que estar lá para ouvir, para participar, para perguntar, sabe? Se oferecer. Ah, vai ter agora a gente quer fazer uma audiência pública sobre amamentação. Ah, não estou nem aí, eu não amamento ninguém. Não, mas o seu conhecimento técnico pode fazer muita diferença para ajudar a nortear a propositura de projetos, né? Lives como essa norteiam. A pessoa, poxa, eu nunca pensei que a gente pode pensar em cota. Peraí, vamos mobilizar para pedir cota? Estou dando esse exemplo, mas pode ser outro. Então, veja. Então, mas é assim, entendeu? Começa da indignação, começa da vontade de querer fazer diferença e aí a gente vai, né? Tipo, eu fui para frente do TJ 2 vezes pelo contra o rol taxativo da ANS, porque afetava muito a minha vida e a vida de muita gente que eu conheço, né? Então a gente tem que começar a se indignar, né? Bater panela realmente, aquele discurso horroroso, vamos bater panela. E só para, pode cair a live, mas eu vou ter que falar. Gente, num país em que se destina uma parte maior da verba para a escola militar e não para a creche, é muito difícil a mulher conseguir alcançar o seu espaço, sabe? Porque essa é a nossa realidade. A gente tem um orçamento em que se prevê mais verba para colégios militares do que para creches. Então, isso tem que acabar. Isso vai acabar quando mulheres chegarem lá para dar essa visão, né? Então, eu acho que a mulher ela é extremamente necessária. A gente é muito poderosa, a gente é muito inteligente e a gente administra vidas, né? Não é vidas vocês como médico, não, mas a gente administra vidas. É vidas. Né? E é isso, é isso todo. A gente estava conversando, falando isso. A gente teve recentemente uma colega nossa que falando assim, que a filha ficou doente, e ela disse assim: a minha vida, a babá faltou, sei lá, a babá faltou, a minha vida, meu dia virou de ponta cabeça. O meu marido saiu de casa e foi trabalhar. É isso. Ou seja, se não for ela, não é ninguém. E se não for a gente, e assim, gente, homens, todo mundo saiu da barriga feminina. Exato. Ninguém ainda, homens não sai. Não tem como. Então, para mim, isso assim, você foi gerado, você foi colocado ao mundo por uma mulher. Não faz sentido você não respeitar a figura feminina, sabe? Assim, é um pecado para quem é religioso, sabe? Assim, porque a gente, e eu acho que esses movimentos como esse, essas lives como essas, que a gente fica aqui inflado e tal, é para a gente gerar esse sentimento nas mulheres que, como você falou, ainda são muito competitivas entre si. E que tem um movimento de sororidade, de abraçar e dizer tamo junta, mas que é muito pequeno, é muito pouco. Então, assim, eu penso muito nisso, sabe? De tipo, a gente tem que fazer. E às vezes você começa a uma mulher que tem essa, não, porque eu não sou feminista. Aí você faz assim, vamos sentar, deixa eu conversar para você e te explicar por que que o feminismo ele é necessário. Por que que o feminismo é importante? Porque o feminismo é mostrar os peitos e não raspar os pelos. Sabe? Eu falo, amiga, vamos sentar aqui e conversar. Sabe por que você vota? Sabe por que você pode se vestir assim? Sabe por que você pode sair na noite e tomar todas de boa, sozinha? Sabe que você pode viajar sozinha? Porque até os anos 60, uma mulher para viajar, gente, num avião, ela não podia viajar só. Ela tinha que estar acompanhada. Porque se ela não estivesse acompanhada, ela tinha que ter uma cartinha do marido dizendo para ela que ela podia se deslocar. Então, assim, 1960, não faz muito tempo isso não. A gente era escrava, as mulheres eram escravas, elas eram pedaços de homens, elas eram propriedades, nós éramos propriedades e ainda somos muitas vezes. Então, é começar. E aí eu já tive esse momento de sentar com mulheres que tinham essa
esse fechamento, esse entendimento e começar a mostrar por esse lado, de trazer para a realidade dela e a pessoa ficar assim, ó, sabe, assim, tipo, cara, nunca pensei desse jeito, nunca olhei para esse lado. E aí era justamente quebrando a bolha dessa pessoa naquele momento. E aí você fala, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Lives como essa, trabalhos diários com aquelas amigas, sei lá, aquelas pessoas que a gente não conhece direito, de falar, senta aqui. Senta que lá vem história, sabe? Porque só assim a gente vai poder. A gente precisa ter muita força, porque o homem, e eu não falo homem, eu falo homem de uma modo geral, patriarcado, enfim. E quando a gente fala assim, tem gente que olha pra mim e faz assim, ai, né? Você é revolucionária, odeia homens. E não é isso, gente. O patriarcado é uma instituição que é para pessoas estarem no poder, né? Gente, ninguém odeia ninguém. Mulheres administram vidas, geram vidas. Não é questão de odiar, é questão de espaço, é questão de respeito. A gente é muito desrespeitada ainda, né? A gente ainda não. E assim, essa competitividade entre as mulheres só beneficia os homens. Então a gente tem que começar um movimento de enaltecer outras mulheres, sabe? A gente tem que ser rede de apoio de outras mulheres, sabe? É ver e falar assim, cara, você é linda, sabe? Esquece esse padrão estético de que só é bonita quem tem um tanquinho na barriga. Esquece, sabe? Vamos começar a transcender essas ideias, vamos para a beleza do debate, para a beleza da energia, para a beleza